pessoal, saudações em nome de Jesus. Meu nome é Wagner de Souza e esse aqui é mais um episódio da nossa série intitulada como Protetores, Meios para Expandir o Amor do Mundo. Nosso texto base é Romanos capítulo 12, do verso 1 até o verso 8, onde o apóstolo Paulo nos adverte para que nós não nos conformemos com este mundo, que nós não nos adaptemos ao esquema, aos valores desse mundo, mas que nós sejamos transformados, nós sejamos amoldados de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E os elementos que Ele dá para nós exercermos esse culto, para nós vivermos essa vida que agrada a Deus, está descrita nos versos 6, 7 e 8, quando ele começa a falar a respeito dos dons. É como se ele desse alguns caminhos para que a gente exerça isso no mundo, para que a gente exerça o nosso papel de abençoar o mundo com as nossas habilidades, com os nossos dons. Aquilo que Deus repartiu para nós como um instrumento qualificador para transmitir o seu amor através dos gestos, através do nosso trabalho. Hoje, nós estamos dando aí o quinto passo nesse processo. Nós estamos falando aqui sobre o quinto dom descrito aqui em Romanos capítulo 12. No verso de número 8, ele fala bem assim: ao que encoraja, use esse dom para isso, e o que contribui, façam com generosidade. Então a gente já falou aqui a respeito de 4 dons de maneira bem específica. Isso está descrito nos episódios passados. Hoje, no quinto episódio, a gente fala sobre a contribuição. O que contribui, façam com generosidade. No primeiro, a gente falou aqui sobre a profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Do serviço, nós falamos no segundo episódio, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido o ensino. Está aqui no verso de número 7. A gente falou sobre ensino no terceiro episódio. No 4, nós falamos sobre aconselhamento, ou encorajamento, ou dom de exortação. E hoje nós chegamos no quinto, que é esse de contribuição. Ou seja, existe um padrão de vida, existe uma vida que agrada a Deus e existe uma vida que não agrada a Deus. Então, qual é a sugestão do apóstolo Paulo? O conselho do apóstolo Paulo é o seguinte: que nós saiamos dessa vida que não agrada a Deus e que nós caminhemos para uma vida que agrada a Deus. Então, no que diz respeito à profecia, a ensino, a serviço, a exortação e a contribuição, a gente precisa saber, relacionado a esses assuntos, o que é importante considerar, o que agrada a Deus e o que não agrada. O apóstolo Paulo, ele não diz apenas para a gente contribuir de forma vazia, de forma desprovida de uma maneira correta de ser feita. Então o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: o que contribui, faça com generosidade. Então existe uma maneira da gente contribuir, existe um jeito da gente exercer esse dom, como a gente tem dito aqui nos episódios passados. Todos esses elementos, eles não são exclusivos para as pessoas que têm dons. Eles são elementos que compõem a vida cristã. Porém, algumas pessoas têm uma habilidade especial para determinada coisa. Então, o que ele fala aqui? Se é dom de contribuição, exerça com generosidade. Sem dúvida nenhuma, eu não poderia falar de um assunto como esse sem mencionar o nosso contexto, sem mencionar como as pessoas tratam e abordam dinheiro dentro do nosso contexto. O texto sempre utilizado para poder argumentar e coagir as pessoas a contribuírem é o texto de Malaquias capítulo 3, verso 10 e 11. E sempre a metodologia para poder fazer com que as pessoas contribuam é sempre o medo, a coerção ou a ganância e a culpa. São instrumentos sempre utilizados para poder fazer com que as pessoas contribuam.
Nós não cremos nisso, nós acreditamos que as pessoas precisam fazer da forma correta, que as pessoas precisam aprender o amor, as pessoas precisam aprender a discernir o amor de Deus e a transformá-lo, a instrumentalizá-lo em prática. Nós cremos no que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 8, com generosidade, contribua com generosidade. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade. Cada um contribui de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Ou algumas versões vão dizer, Deus ama quem contribui com amor. Ou seja, no Novo Testamento, é tão importante quanto você exercer uma contribuição financeira na instituição religiosa que você frequenta, é você fazer bem feito, é você fazer da forma correta, é você ser movido por um sentimento legítimo e aprovado pelo Evangelho, pela Boa Nova de Jesus. O medo não é um bom motivo para você exercer uma contribuição. Algumas pessoas utilizam o medo como um instrumento e elas não percebem o mal que ela está provocando na vida das pessoas, produzindo uma cultura de medo nas pessoas que colocam elas numa posição contrária à experiência do relacionamento com Deus. Colocam as pessoas na defensiva, colocam as pessoas distantes de Deus, não estimulam uma proximidade relacional das pessoas para com Deus. Deixam elas distantes de Deus, tratam Deus como um inimigo, como uma pessoa que não abençoa as nossas finanças se a gente não fizer alguma coisa por Ele. Faz com que as pessoas se relacionem com Deus sempre na defensiva, sempre tratando Deus como um sujeito mau que quer punir ou abençoar em determinada situação. O segundo instrumento utilizado aqui para poder fazer as pessoas a contribuírem dentro da instituição religiosa é a coação, que é aquele movimento em que você produz algo de fora para dentro no sujeito. Ou seja, tem um indivíduo dentro da sua comunidade que você quer que contribui dentro da sua igreja e você coage ela, você constrange ela, você força ela a contribuir. Isso acontece de fora para dentro e não é legítimo, porque não nasceu de um movimento legítimo dentro do coração, não nasceu de um desejo legítimo, não nasceu de uma vontade que nasceu dentro do coração do indivíduo. Isso vem de fora para dentro e não dura o suficiente. Digamos que aquele sujeito saia daquela instituição religiosa, ela para de contribuir, porque o motivo não foi legítimo, o motivo plantado no coração dela não foi verdadeiro. Isso faz com que as pessoas se movam apenas por pressão e não por uma consciência. Ou seja, quando a pessoa está dentro da instituição, ela contribui pressionada. Se ela sai da instituição, ela não contribui mais, porque não existe mais aquela força motivadora para ela continuar com a sua contribuição. Isso, por não exercer, por não ter essa força motivadora, ela acaba não tendo a consciência correta. Porque se o dízimo é de Deus, se o dízimo pertence a Deus, mesmo que o sujeito não esteja frequentando uma instituição religiosa, ele pode continuar contribuindo com a causa de Deus. O segundo motivo pelo qual as pessoas, a segunda ferramenta que as pessoas geralmente utilizam dentro das igrejas para poder coagir as pessoas a contribuir, é a ganância. Quando o medo já não funciona mais, quando as pessoas não conseguem mais ser coagidas ou instrumentalizadas para a contribuição, o cara parte para a ganância. Ou seja, fala para aquele sujeito que se ele der 10, ele ganha 100. Se ele der 100, ele ganha 1.000. Se ele der 1.000, ele ganha 10.000. Isso faz com que a gente plante no coração daquele sujeito uma relação custo-benefício com Deus. Ou seja, o sujeito vai estar sempre pensando se compensa ou se não compensa contribuir com a obra. Ou seja, o sujeito vai sempre ter uma relação de lucro para com Deus.
ele não vai querer contribuir com a relação, com a visão comunitária que aquela comunidade está exercendo. Ele vai apenas ter aquela relação consumidora com Deus. Ou seja, Deus está aqui mesmo para me abençoar e eu estou aqui para ser abençoado por Ele. E quanto mais eu contribuo com Deus, mais Ele me retorna. Isso faz com que as pessoas fiquem extremamente gananciosas e tenham essa relação de mérito e demérito com Deus, essa relação de merecimento e não merecimento para com Deus. Isso é extremamente ruim para a nossa espiritualidade. Outro instrumento muito utilizado dentro das instituições religiosas para poder coagir as pessoas a contribuir financeiramente é a culpa. Ou seja, é sempre plantado no coração das pessoas uma culpa, porque ela não faz, porque ela não fez, porque ela não contribui, porque ela é gananciosa e coisa e tal. Então, o que acontece? O sujeito sempre se relaciona com Deus a partir da culpa, a partir das coisas que ele não faz para Deus. Ou seja, algumas pessoas elas se sentem até culpadas por prosperar, até culpadas por ganharem dinheiro. E não existe problema nenhum em ganhar dinheiro. É muito bom com que as pessoas prosperem, com que as pessoas se enriqueçam e que elas tenham bastante prosperidade e riqueza mesmo. E algumas pessoas se valem disso e quando não conseguem pelo medo ou pela ganância ou pela coerção, elas apenas utilizam a culpa. Faz com que o sujeito se sinta culpado na sua relação para com Deus. Novamente, mais um instrumento utilizado para poder colocar o indivíduo como inimigo de Deus, numa posição contrária com Deus, distante, um relacionamento distante e sem nenhuma profundidade ou amizade para com Deus. Wagner, então qual é a maneira correta da gente poder contribuir? A melhor experiência que eu conheço de contribuição com generosidade são os textos que eu vou mencionar hoje à noite com você. Por quê? Porque às vezes as pessoas, por olharem todos esse sistema implantado dentro das igrejas de culpa, de ganância, de medo, elas acabam não contribuindo com a igreja por conta disso. Só que o fato de algumas pessoas fazerem errado não significa que a gente não deva fazer o certo. Se o fulano está fazendo errado, se existem pastores roubando, se existem pastores que se valem disso para enriquecer, a gente não pode deixar de contribuir com a causa de Deus simplesmente porque tem pessoas que estão andando errado. Se você está em um local onde as pessoas estão andando errado, saia daí, vai para um lugar onde as pessoas estão fazendo certo. Se você entende que a igreja evangélica brasileira cuida mal do dinheiro de Deus, contribua em outro lugar. Contribua em um asilo, contribua em um orfanato, qualquer local onde você perceba que o reino de Deus está ativo. Só que não deixe nunca de fazer o que é certo só porque meia dúzia de pessoas estão fazendo o que é errado. E esses textos que eu vou mencionar com vocês aqui, o primeiro deles está lá em Êxodo, capítulo 35. Para mim é um texto genial, magnífico acerca desse assunto. É um texto que expressa de uma maneira muito clara e muito forte o que é generosidade na hora de contribuir. O contexto de Êxodo 35 é mais ou menos o seguinte: Moisés era o libertador do povo. Ele havia, com toda aquela história de fuga do povo de Israel lá do Egito, em que ele confronta o faraó, ele tenta por diversas vezes trazer o povo para a terra prometida e o faraó não proíbe, não deixa com que eles saiam de lá, e vem as 10 pragas, e depois que acontece tudo isso, o Moisés retira esse povo, eles fogem do Egito e eles começam, depois da abertura do Mar Vermelho, a peregrinar pelo deserto. No período do deserto, acontecem alguns fatos curiosos. Um deles é que o povo se entrega à idolatria. O povo se deixa levar e acaba construindo um bezerro de ouro, porque naquele momento Moisés não estava presente. E o que acontece? Deus fica bravo e diz que vai consumir todo aquele povo no deserto. Moisés intercede pelo povo, fala: não, Senhor, não faça isso,
coisa e tal. Então Deus ele decide refazer uma aliança, um pacto com aquele povo. E dentro desse processo de construção, né, dessa nova aliança, Deus estabelece a construção de um tabernáculo. A ideia de Deus era morar em um espaço físico, mas que ele fosse transitável, com que ele pudesse se mover toda vez que Deus quisesse. Deus não queria ficar preso, contido dentro de um sistema. Deus queria tabernacular. Então, o que acontece? Para poder construir, para poder fazer toda a obra, né, dentro desse tabernáculo, que custava dinheiro, custava caro, custava mão de obra, tinha um custo de energia, tempo e instrumentalização para que aquilo fosse construído. Moisés, então, ele levanta uma oferta. Êxodo 35, Moisés ele diz para as pessoas contribuírem com essa construção. O texto diz assim, Êxodo 35, do verso 1 ao 9. Então Moisés convocou toda a comunidade dos israelitas e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo para vós, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho nesse dia será morto. Não acendereis fogo em nenhum de vossas moradas no dia de sábado. Verso 4. Moisés disse ainda a toda a comunidade dos israelitas: Isso é o que o Senhor ordenou. Escolhei entre vós uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração se dispuser voluntariamente levará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura, camesim, liso finos, pelos de cabras, peles de carneiros tingidos de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo e unção para o incenso aromático, pedras de berílio, pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral. Então aqui a gente tem a convocação de Moisés. Moisés pede, gente, vamos contribuir. Com o quê? Com o que você tiver, mas movido de um desejo, movido de uma vontade, movido por um impulso produzido por Deus para isso. No verso 20, é a resposta da comunidade. Então toda a comunidade dos israelitas saiu da presença de Moisés, e todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito motivou, foram e levaram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da revelação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Tanto homens como mulheres, todos os que tinham o coração aberto, foram levando broches, brincos, anéis, braceletes, tudo de ouro. E assim foram todos os que queriam fazer a oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía tecido azul, púrpura, camesim, linho fino, pelos cabras, peles carneiros tingidos de vermelho ou peles de animais marinhos os levava. E aqui ele descreve toda a contribuição de pouco a pouco, no verso 24, verso 25, verso 6, 27, 28 e 29. Mas olha só o que acontece aqui no capítulo 36, que o texto vai correndo, né? Ele vai sendo narrado aqui pelo autor. E olha o que acontece no versículo 2. No versículo 2, porque depois ele fala aqui sobre os artistas, né, que iam fazer as esculturas, que iam fazer peças, né, com essas especiarias, com essas joias. Olha só, aí depois ele dá uma parada e ele continua aqui, verso 2 do capítulo 36. Então Moisés chamou Bezalel e a Oliabe, e todo homem hábil a quem Deus dera sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra. E eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário. E o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs, eles não paravam, até que cada um dos homens hábeis que trabalhavam na obra do santuário interrompeu
o serviço que fazia. Ou seja, eles tiveram que parar de trabalhar por causa das ofertas que as pessoas traziam. E todos disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Sabe, onde tem o amor, onde existe o desejo, onde existe esse impulso natural das pessoas pela causa, olha só o que acontece. Por isso Moisés deu uma ordem, verso 6, proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era suficiente para a obra e ainda sobrava. O desejo de Moisés não era enriquecer, não era se tornar um homem famoso e poderoso, era apenas realizar o trabalho de Deus. E o amor foi plantado no coração dessas pessoas de maneira que elas foram impulsionadas a realizar o que deveria ser realizado, ao ponto de Moisés ter que pedir para eles pararem. Moisés teve que baixar um decreto. A partir de hoje, está todo mundo proibido de ofertar. Já imaginou uma igreja plena no amor, onde os pastores e os líderes não precisam mais forçar as pessoas a contribuírem, mas já tem essa atitude de proibi-las de ofertar? Wagner, o que tinha no coração desses homens que fez com que eles realizassem essa contribuição tão generosa? A primeira coisa é uma colaboração voluntária e apaixonada. Ou seja, eles tinham uma disposição voluntária. Esse desejo nascia no coração deles. Não era plantado por nenhum homem. Não era plantado por nenhum desejo de crescer ou de ser o grande. Era o amor, a paixão por Deus, pela causa, pelo sentido de comunidade, que fez com que essas pessoas se dispusessem de maneira tão forte nesse momento. Uma colaboração voluntária e apaixonada. Marcos capítulo 12, verso 41 a 44. E Jesus sentou-se em frente do cofre das ofertas e observava como a multidão colocava o dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então o que essa mulher tinha? Ela não tinha muito dinheiro, ela não era uma mulher rica, ela não tinha um valor monetário, um volume muito grande, mas ela tinha paixão. Ela tinha uma iniciativa própria. Ela tinha um coração apaixonado e voluntário. E ela se arrisca, porque quando você vê uma atitude como essa, você percebe um risco que a pessoa sofre. Quando ela deposita ali, ela coloca tudo que tem, ela está sofrendo o dano. Ela está correndo o risco de chegar em casa e não ter o que comer. Um outro caso é quando há a multiplicação dos pães e peixes. João capítulo 6. Aquele garotinho que levou ali 5 pães e 2 peixes, ele contribuiu com tudo que estava acontecendo ali no coletivo. E ele correu o risco de ficar sem comer naquele dia. Então, o que a gente precisa, primeiramente, é sentir um desejo natural para que a gente colabore de maneira voluntária. Mas sentir que nós fazemos parte da família de Deus, do amor de Deus. Nós somos alvos do seu amor. Quando a gente tem essa consciência, a gente se enche de amor também.
E quando a gente está cheio de amor, uma coisa natural é a gente expressar isso em gesto. De vez em quando vai ser lavando a caixa d'água para o vizinho. E de vez em quando vai ser contribuindo financeiramente com a igreja. A segunda coisa que acontece aqui no texto do Êxodo é uma consciência comunitária. É você perceber que existe uma causa do coletivo. Existe uma causa aqui que todo mundo está se empenhando para poder desenvolver. Existe algo sendo feito aqui que vai beneficiar o grupo. Existe algo aqui que vai beneficiar o coletivo, vai beneficiar o todo, vai beneficiar o atacado, vai beneficiar muito mais pessoas. Quando você tem essa consciência, você troca o eu pelo nós, você troca o meu pelo nosso. Você já não mais se preocupa em satisfazer o seu eu. Você não se preocupa necessariamente em ganhar. Mas nesse sentido, para você ganhar, você precisa perder. Você precisa perder para ganhar. No Novo Testamento, a gente tem um exemplo aqui, Atos capítulo 4, no verso 36 e no verso 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então o que ele está fazendo aqui? Ele entendeu que ele tinha uma propriedade que não era dele. Ele entendeu que Deus era dono daquela propriedade. E ele percebeu que o coletivo precisava de recursos para poder beneficiar o próprio coletivo. Então o que ele faz? Ele pega aquele terreno que é de Deus, vende e entrega o dinheiro para as pessoas que estão exercendo a causa de Deus. Então o que acontece aqui? Barnabé deixa de possuir coisas, deposita verdadeiramente no altar de Deus, e quando Deus diz para ele tomar uma decisão acerca daquilo que pertence para Deus, ele não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes porque ele observa o coletivo, ele observa que aquilo não é dele, e ele observa que tem uma causa coletiva sendo exercida e executada naquele ambiente que ele está inserido. Então o que ele faz? Ele apenas muda de mão, ele apenas muda de lugar. Ele pega, vende e dá um recurso para que os líderes, dessa igreja possam distribuir e contribuir com aqueles que mais precisam. Eu vejo muita gente pegando esse texto e dizendo uma série de coisas que o texto não está dizendo apenas para justificar a própria ganância, apenas para justificar o fato de que ela não quer abrir mão das coisas que possui. O que está acontecendo no texto é o que está realmente acontecendo no texto. O indivíduo entendeu que ele não é dono de nada. Ele entendeu que ele é apenas um gerente e que todos os bens que estão debaixo dos cuidados dele, na verdade, não pertencem a ele, pertencem a Deus. E quando Deus é verdadeiramente dono do recurso, Deus faz com ele o que bem entende. E a gente não tem que ficar pedindo explicações para Deus. Basta apenas a gente obedecer o que Ele está mandando a gente fazer. Funciona assim. Deus é o Senhor, nós somos os servos. Deus manda e a gente obedece. E essa consciência do coletivo, ela aparece o tempo todo no Novo Testamento. Quando Deus estabelece o princípio regente dos nossos relacionamentos, Ele está justamente regulando as nossas relações, fazendo com que nós observemos o outro como alguém que a gente deve exercer e fazer coisas por ele que a gente desejaria que outras pessoas fizessem por nós. Quando Jesus fala amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele está falando o outro como se fosse um espelho. Você faz pelo outro como se estivesse fazendo para mim. E você vai se enxergar no outro quando você estiver fazendo por ele. Então isso faz com que a nossa percepção seja uma percepção de verdadeiramente uma família, em que o coletivo ele está acima do eu. A coletividade ela é observada no Novo Testamento de uma maneira muito forte. Outra coisa que acontece aqui dentro desse texto de Êxodo 35 esses homens
Essas mulheres não tinham nada mais importante na vida. Deus havia acabado de libertá-los da escravidão, dentro do Egito, e no Egito eles estavam inseridos dentro de um contexto politeísta, ou seja, ali o sistema religioso de adoração dentro do Egito era politeísta, eles adoravam vários deuses. O povo de Israel permanecia firme no seu relacionamento com o Deus de Israel. E o que acontece? Quando eles saem dali, eles vão para o deserto, eles só têm a Deus. Eles não têm mais toda aquela influência idolátrica que eles tinham dentro do Egito. Nesse momento em específico em que eles haviam acabado de pisar na bola com Deus, construído aquele bezerro de ouro, eles já estavam totalmente arrependidos e com o coração vazio de ídolos. Então eu acredito plenamente que a gente só consegue ter esse tipo de postura generosa diante da contribuição financeira quando o nosso coração está vazio de ídolos. Quando a gente não tem mais espaço para dividir, quando a gente não deixa espaço para que entrem outros deuses e esses deuses dividam a atenção com o Deus verdadeiro, com o Deus da nossa vida, que é Jesus. Então, o que a gente precisa? A gente precisa purificar os nossos corações, retirar dos nossos corações todos os ídolos, tudo aquilo que está competindo com Deus. Quando isso acontecer, a contribuição voluntária e generosa, ela vai acontecer, porque estamos completamente tomados e apaixonados pelo Deus que nós servimos. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 24, Jesus diz: você não consegue adorar a dois senhores, você não consegue se dedicar a dois senhores, você vai sempre transitar entre um e outro. Lá em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas e encontra aquela multidão de ídolos dentro da cidade, ele observa todo aquele panteão, todo aquele contexto, aquele coletivo de divindades. Ele pega e fala: ao Deus desconhecido, no meio de todas essas divindades às quais vocês estão se entregando, existe apenas um Deus, o Deus que vocês não conhecem, e é justamente desse que eu vim falar com vocês. Então, quando o nosso coração está dividido, a gente fica transitando entre um e outro. A gente não consegue ser pleno na nossa adoração. Então, para a gente ser pleno, para a gente ser totalmente entregue ao nosso Senhor, a gente precisa se libertar dos nossos ídolos. Eu falei no início que a gente não pode deixar de fazer o certo simplesmente porque meia dúzia de pessoas estão fazendo errado. Eu gostaria de encerrar a minha fala aqui com você justamente fazendo um convite para você. Eu, Wagner, lidero uma comunidade, lidero a Igreja Batista em Vila Prudente. Nós estamos fazendo ali, executando um projeto de plantação de igreja. E o meu convite para você é: contribua. E nós estamos de portas abertas para que você contribua, para que você exerça a sua generosidade através desse serviço. E nós estamos nos colocando aqui à disposição justamente para fazer o que é certo, para transformar o seu gesto de amor também em gestos de amor em favor daquele bairro. Então, minha motivação total para você é com que você contribua o máximo que você puder. Tenha consciência de comunidade, tenha consciência de coletividade. Abraça o todo ao invés do eu. Tenha um movimento apaixonado, um desejo de paixão mesmo, de exercer o amor a Deus em gesto e em prática. E prove para o mundo, para Deus e para todas as hostes infernais que você tem apenas um Deus, que você não serve ao dinheiro, que você não quer apenas enriquecer na vida, mas você quer tornar o todo à sua volta, que você quer fazer Deus rico, que você quer fazer a coletividade, as pessoas à sua volta cada vez mais ricas,
através do seu gesto. Deus abençoe você e até a próxima.